Vamos direto ao ponto, a maioria das pessoas não sabe gerir o seu dinheiro. E aqui surge um problema, a nossa vida não funciona sem o dinheiro. Não temos um teto sem dinheiro, não comemos sem dinheiro, não fazemos os nossos hobbies sem dinheiro. Isto não é incrível, mas é a verdade. Então, se o dinheiro é tão importante na nossa vida, porque é que nós não tiramos uns minutos para aprender pelo menos a geri-lo da melhor forma? E isto não vai ser daqueles vídeos onde eu te vou estar a dizer pá, não podes ir jantar fora, tens de poupar tudo o que gastas, até porque na minha opinião isso não funciona. Isto é a mesma coisa que dar uma dieta super rígida a alguém que quer emagrecer e, embora possa resultar no papel, pois a maioria não mantém a dieta, logo não funciona bem. Então o objetivo de uma boa gestão monetária é poderes pagar as tuas contas, divertir-te sem peso na consciência e conseguires planear um pouco do teu futuro. Mas agora, surge um problema. Há várias técnicas de gestão de dinheiro. Muitas delas são complexas e uma pessoa chega do trabalho a casa, está cansada, não quer estar a preocupar-se com coisas demasiado complicadas. Então não serve qualquer técnica para a maioria das pessoas. Mas há este método muito usado lá fora, que é super fácil de aplicar, onde tu só tens de decorar 3 números: 50, 30, 20. Se decorares isto e souberes o que é que cada um significa, ficas com uma fórmula que está comprovada de gestão de dinheiro. Portanto, não só resulta, como também te permite gerir o teu dinheiro com um plano simples e imediatamente aplicável. Então mete confortável, porque nos próximos minutos vais aprender como terminares o mês com mais dinheiro na conta, como planeares o teu orçamento para conseguires divertir-te à vontade e de forma tranquila, e ainda o que é que eu alteraria no método que te vou ensinar e como é que eu usaria na prática na nossa realidade. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui, eu estudo formas de fazer dinheiro online e estamos a perseguir o objetivo deste canal, que é chegar do 0 ao 1 milhão enquanto eu vos ensino pelo caminho. Aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião, e já agora muito obrigado à XTB por estar a apoiar este vídeo, mas mais sobre eles depois. Então este método 50-30-20 foi publicado em 2005, portanto é uma abordagem até mais ou menos recente na gestão do dinheiro e ela destaca-se pela sua simplicidade. Estes 3 números representam uma percentagem, portanto 50%, 30% e 20%, que no total dá 100%. O objetivo é pegarmos no 100%, que será o nosso dinheiro, e dividirmos consoante a regra disser. Vamos então perceber o método e depois vamos ver as situações específicas para diferentes tipos de ordenado, desde o ordenado mínimo, o ordenado médio ou até um ordenado acima da média. A verdade é que hoje muitos de nós não aplicamos estas percentagens na nossa vida ou nem conseguimos fazê-lo, mas existem vários truques que vamos analisar para tu conseguires ir trabalhando para atingir estas percentagens. Agora, primeiro vamos ver porque é que elas podem ser úteis. Portanto, vamos começar pelos 50%, as necessidades. Este método diz que 50% do dinheiro que te chega à conta deve ser utilizado para pagar as tuas necessidades. Aqui nós incluímos o essencial para conseguires viver, ou seja, casa, compras de comida, e aqui estou a falar de compras de, por exemplo, ir ao continente ou à mercearia e não de restauração. Isto porque comer num restaurante não é uma necessidade. Concorda-se até que o telemóvel e a internet também não são necessidades, porque supostamente não precisas dele para sobreviver. Eu discordo aqui um pouco nesta parte, mas nós já chegaremos às minhas opiniões e ajustes que eu faço. Continuando, nós incluímos também a saúde, a água, a luz, prestações obrigatórias que tenhas que pagar nos teus créditos, mesmo que tenham vindo de uma compra de não necessidade. Mas se tu falhares com o pagamento de um crédito, a tua vida pode se estragar. Então isto passa também a ser uma necessidade. Quero só alertar que subscrições que tu tenhas não obrigatórias não são uma necessidade, porque dá para cancelar sem qualquer transtorno. A próxima fase é relativa aos 30%, os desejos. Aqui temos então a indicação que 30% do teu dinheiro deve ser gasto nos teus desejos. Isto foi uma modernização das típicas regras rígidas da poupança e a verdade é, se tu só gastares dinheiro em necessidades e em poupanças, tu não estás a viver. Nós precisamos de nos divertir e de aproveitar aquilo que nós passamos o nosso tempo a fazer, que é trabalhar para ganhar dinheiro. Então vamos ganhar dinheiro para nos divertirmos um pouco. Agora temos o limite dos 30%. E eu sei que isto à partida pode parecer uma prisão, para ter percentagens da organização, mas a verdade é que isto é exatamente o contrário. São percentagens que te dão liberdade de gastar o teu dinheiro, dando-te a certeza que o podes fazer de mente tranquila. Por exemplo, saberes que podes ir de férias sem estares a prejudicar as tuas finanças é muito mais libertador do que ires preocupado de como é que vão ser os próximos meses agora que eu gastei este dinheiro. Então estes 30% são responsáveis de te manter no plano de forma saudável. Exemplos de desejos são idas ao cinema, comprar roupa. A maioria de nós já tem roupa necessária para sobreviver, daí eu não estar a considerar uma necessidade. Claro que nós temos aqueles 5% de roupa que nós temos para não andarmos nus na rua. Esses 5% vamos considerar necessidades. Agora tudo o resto, tudo que seja roupa extra ou para termos assim uma coisinha mais cara ou para nos vestirmos ligeiramente melhor, isso não são necessidades. Continuando, restaurantes, subscrições, viagens, acho que já deu para entender. Então e se eu quiser fazer umas férias de 1000 euros e eu só posso gastar 500 em diversão, não posso ir de férias? Isto pode ser uma dúvida que surja e é totalmente válida, mas estas percentagens têm uma vertente anual, ou seja, se nós pagarmos agora umas férias de 1000 euros e prejudicarmos os 20% da percentagem da categoria que vamos aprender a seguir, nós temos que garantir apenas que nos meses seguintes nós vamos equilibrar, ou seja, imagina que nós gastamos 500 euros a mais, ou dividimos, por exemplo, 100 euros por mês em que nós vamos colocar na outra categoria, ou seja, menos nos desejos e mais na próxima categoria, ou abdicamos de números maiores, desde que no final do ano as coisas estejam mais ou menos equilibradas, está tudo bem. E que próxima categoria é esta? Os 20%, poupanças e investimentos. Neste momento nós já abordámos o dinheiro destinado a sobreviver, o dinheiro destinado a viver o presente e falta garantirmos o dinheiro destinado a melhorar o nosso futuro. 20%
20% do dinheiro que ganhas é importante que garanta então o teu futuro. E aqui eu não falo apenas dos investimentos. Falo, por exemplo, de ter um dinheiro de lado para possíveis eventualidades da tua vida, ter dinheiro poupado para objetivos de médio prazo ou de longo prazo, criares uma carteira de investimentos para, por exemplo, planeares uma reforma antecipada. E aqui é onde muitas pessoas duvidam do poder do dinheiro. Porque a verdade é que estes 20% por vezes podem ser uma quantia mais baixa, quantia essa que até pode parecer um desperdício em investir, mas por falta de conhecimento não se entende que estão a perder grandes oportunidades por esta questão do nem vale a pena colocar este dinheiro que é tão pouco. Vamos pegar aqui no número. Vamos supor que te sobram 200 euros para esta categoria. Eu não estou a dizer que isto é realista ou pouco realista, vamos só pegar neste número e perceber. Se tu investires 200 euros num ativo que te retorna em média cerca de 10% ao ano, a curto prazo pode não te parecer nada demais, mas vamos então olhar para o longo prazo e perceber. Se investires 200 euros por mês para, por exemplo, tentares reformar mais cedo, como eu já disse, e vamos supor que tu ficas neste plano durante 40 anos. Tu chegarias ao final desse período e assumindo que essa percentagem continuava fixa e tudo mais, ou seja, vamos só falar aqui de SES, mas se continuasse fixo durante esse tempo todo, tu terminarias esse tempo com mais de 1 milhão de euros. Mais uma vez, estamos a simplificar, falta ajustar à inflação, falta pagar os impostos, mas ainda assim é inacreditável, mesmo que fosse metade. E para alguns, 200 euros até pode parecer muito. Vamos então supor 50 euros. Mesmo com 50 euros por mês, tu terminarias o mesmo período com mais de 265 mil euros. Se tu não tivesses feito nada, ou terias zero porque o gastaste, ou terias guardado 24 mil euros no banco. Ou seja, a diferença é absurda. Mas calma, para quem não está familiarizado com os investimentos, pode achar que estas percentagens são irreais ou que são meio um esquema, mas eu vou-te ensinar agora como é que tu consegues encontrar um ativo com estas características. Para isto, vou usar a minha parceira mais antiga aqui do canal, a XTB, que é uma corretora regulada em Portugal, tem seguros de capital que todos nós gostamos de ver, as ações e ETFs inteiros estão assegurados. Eu adoro, eu invisto na XTB literalmente todos os meses, portanto, sendo uma parceira ou não, eu uso. Então, abrindo a aplicação e vamos procurar aquele ativo que eu estou a falar, clicas na lupa e vais pesquisar iShares Score S&P 500 e clicas onde diz SXR8. Clicando nele, tu consegues investir assim manualmente, colocas aqui o valor que queres investir e depois confirmas e compras, ou se tu quiseres um método automático, que eu gosto muito, fazes aqui na secção do Save, onde tu vais criar um plano de investimento inteligente, tens aqui logo o primeiro SXR8, ativas e depois tu consegues alocar este plano durante um X tempo de forma automática, por exemplo, mensalmente, todos os meses, ele vai-te de forma automática fazer o investimento no SXR8, ou seja, o iShares Score S&P 500. Eu pessoalmente adoro automatizar, portanto eu sou um grande fã deste método aqui, portanto se tu quiseres seguir e tornar as coisas mais fáceis, será certamente o ideal. Caso queiras ver por ti próprio, tens no primeiro link da descrição. Se não quiseres ir pelo link da descrição por alguma razão, podes ir pelo Google, é só pesquisar XTB. De qualquer das formas, ajudas o canal se fizeres pelo link da descrição. Eu não ganho mais por fazeres o registro no meu link, isso é uma coisa que a malta acha que acontece, mas não é verdade, apenas é uma boa forma de mostrar que eu levo resultados e essa marca continua aqui a trabalhar com o canal e permite-me trazer conteúdos gratuitos. Portanto, é um grande agradecimento que vos faço se puderem fazer esse jeito e em vez de irem pelo Google, fazerem por esse link. Agora, retomando à categoria dos 20%, aqui nós podemos falar de outros investimentos, por exemplo, as PPRs, certificados de aforro, contas de poupança e até, por exemplo, amortizações de dívidas que tu tenhas que não sejam obrigatórias. E antes de te partilhar os ajustes que eu faria a este método, tendo em conta a minha vida e talvez a nossa realidade, diria, vamos aprender primeiro a aplicar o método de base, que ficará mais fácil de entender. Portanto, vamos ver como aplicar. De forma simplificada, se tu receberes um ordenado com os descontos já feitos na fonte, esse será o dinheiro que tu vais considerar como o total. Se tu receberes um valor que ainda tenhas de descontar alguma coisa, tu contas só com o valor líquido, ou seja, aquele valor que fica contigo efetivamente depois de todos os descontos. Depois de teres esse valor, tu vais aplicar então as percentagens 50, 30 e 20 e ver quanto é que dá, ou seja, os valores para cada percentagem. Vamos supor um ordenado de 1000 euros para facilitar, que é um número assim redondo. Então aqui o nosso objetivo é que 500 euros sejam usados para as despesas e para as necessidades, 300 euros para os desejos e 200 euros em poupanças e investimentos. Posto este cenário, vamos supor que tu gastas, 600 euros nas tuas necessidades e devias gastar os 500, ou seja, são 100 euros a mais. Existem duas soluções, ou tu tentas ganhar mais dinheiro por mês, com renda extra, ou tentas poupar mais 100 euros por mês e tu podes fazer isto, renegociando coisas que tu já pagas, tentando comprar substitutos mais baratos de coisas que tu já costumas pagar, ou então fazes uma mistura entre o ganhar mais e o poupar mais e se calhar essa é a combinação perfeita. Vais então melhorando até tu conseguires atingir o objetivo proposto. Um truque para isto é tu fazeres o tracking das tuas despesas, ou seja, no fundo saberes de onde é que o teu dinheiro vem e quanto é que vem e quanto é que sai e para onde é que ele vai. Se tu perceberes para onde é que o teu dinheiro vai, tu consegues muito mais facilmente perceber o que é que tens a corrigir e o que é que podes melhorar. Se tu não souberes como é que se faz estas coisas, tu podes procurar templates online ou ver aplicações que existem, algumas gratuitas para conseguires fazer isto, mas isto é tudo muito bonito até as falhas começarem a aparecer. E como eu disse no início, há problemas claros neste método na minha opinião. Problemas esses que se não forem considerados podem dificultar este caminho de gestão das finanças. E por isso é que nós vamos ver a falha que causa todos os problemas que eu vou referir, que é a inflexibilidade. Reforço que isto é a minha visão e é como eu penso sobre isto. Eu acho sempre que ter um plano é 1000 vezes melhor do que não ter, mesmo que não esteja otimizado, mas agora se nós podemos pegar em algo que já é bom e melhorá-lo,
então melhor ainda. Para conseguires perceber, vou dividir esta falha em 3 problemas diferentes. Primeiro problema, a realidade do ordenado. A nossa vida não é linear, é imprevisível, nós temos ordenados diferentes, objetivos diferentes, relações diferentes com o dinheiro, então porquê é que eu vou ter uma regra tão pouco flexível igual para toda a gente? Na minha visão, este método é ótimo se for visto como uma base, principalmente se tu fores um iniciante que não tem qualquer base inicial. Portanto, se tu não tiveres nenhuma base, tu precisas de algum ponto para começar a perceber o que é que tu queres ou não fazer com as tuas finanças. Vamos supor que recebes o ordenado mínimo e que pagas uma renda. Como é que é possível seguir este método? Pá, nem sequer é uma questão. E aqui já incluo todos os possíveis ajustes que se possa fazer. Vamos simplificar e pegar e dizer que tu recebes 850 euros por mês. Isto dá 425 euros para necessidades, ou vives na casa dos teus pais, ou é praticamente impossível pagar renda, água, luz, dormida e bater nestes 50%. Então o objetivo aqui de alguém que está neste cenário é focar, por exemplo, toda a sua energia em ganhar mais dinheiro. Seja procurar um novo trabalho que pague um bocadinho mais, criar uma renda extra. Portanto, neste cenário, a percentagem dos investimentos vai ser zero. Uma pessoa que mal viva não pode pensar no futuro sequer, ainda tem que corrigir o presente. Já se pegarmos no exemplo oposto, alguém que receba, sei lá, um ordenado de 2.500 euros, que é bem acima da média, que pode gastar até 1.250 euros em necessidades, 750 euros em desejos e 500 euros em poupanças e investimentos. Se essa pessoa não precisar de 750 euros para se divertir ou para o desejo, vai se forçar a gastar essa percentagem porque diz o método? Se calhar não. Na minha visão, o que seria bom aqui é nós podermos ajustar as percentagens consoante a nossa realidade de vida e de ordenado. Segundo problema, a evolução. Esta regra foi escrita há quase 20 anos, ou seja, é recente, mas também já não é assim tão recente para a velocidade que as coisas andam no mundo. Porque a verdade é que já mudou muita coisa e nós temos de saber adaptar as regras aos dias de hoje. E não só isso, também adaptar à vida de cada um. Muitos dizem que a internet, por exemplo, não é uma necessidade, ou o telemóvel também não é. Nos dias de hoje, com o trabalho remoto, por exemplo, como é que eu, por exemplo, ganhava dinheiro se eu não tivesse internet em casa? Ou, sei lá, um telemóvel. Não tem que ser um telemóvel todo XPTO, mas eu preciso de fazer chamadas. Portanto, mais uma vez, temos de saber pegar nestas regras e saber evoluí-las consoante o tempo em que vivemos. Agora, vamos supor que tu não precisas de um computador em casa para sobreviver. O computador já passa para a percentagem dos desejos. Mas se tu sem ele não conseguires ganhar dinheiro para pôr comida na mesa, então ele é uma necessidade. Terceiro e último problema, os objetivos. Como eu já referi, eu sou um apologista da flexibilidade, ou seja, ter uma base é bom, principalmente para iniciantes que não sabem onde começar, é bom ter essa base inicial, mas à medida que fores ficando mais experiente e percebendo melhor as coisas, eu acho que tu deves pegar nisto e tornar mais flexível. Como? Eu acho que pode existir uma flexibilidade em direção à poupança e investimento. Porquê? Imaginando que eu pago as necessidades e tenho um menor gasto, sei lá, nos desejos. E o meu objetivo é reformar mais cedo. Então, na minha opinião, nós vamos tirar das percentagens que nós não necessitamos tanto para construir melhor a percentagem que está a fazer parte do nosso objetivo. Neste caso, são os investimentos. Vamos supor então que eu gasto os 50% nas necessidades. Eu posso, por exemplo, trocar e colocar 20% nos desejos e 30% nas poupanças. Ou, melhor ainda, tornar tudo ainda mais flexível. Mantendo, por exemplo, as necessidades sempre salvaguardadas. Aqui convém nós conseguirmos manter sempre, porque necessidades são necessidades. Portanto, necessidades fixas. E eu coloco uma percentagem mínima para os investimentos. Vamos supor que eu no mínimo quero investir 20% dos investimentos. Fixo também esse mínimo 20%. E depois, dependendo do que eu gastar nos meus desejos, ou seja, assumindo que eu, sei lá, neste mês gastei metade dos meus desejos, eu vou pegar nisto e vou alocar às minhas poupanças. Com isto, vamos criar este passo a passo. Se qualquer um quiser começar agora, consegue seguir para conseguir gerir as suas finanças da melhor forma. Primeiro, ver qual é que é o teu ordenado líquido. Segundo, simular as percentagens dos 50, 30, 20. Terceiro, perceber as mudanças necessárias que tu vais ter que fazer para conseguires atingir as percentagens caso estejas off. Quarto, quando o plano estiver a ser compreendido, entender como é que tu podes adaptar o método com base na tua vida. E atenção, não caias no erro de dizer o meu método é ter 50% em desejos. Portanto, os desejos é aquilo que mais deves limitar para tu teres cabeça depois para planeares o futuro e pagar as tuas despesas fixas. E com isto vem o quinto, que é aplicar e manter o teu próprio método de gestão de dinheiro. Mas ainda há um problema. Muitas pessoas não sabem chegar até o ponto ideal onde já sabem analisar o seu dinheiro, onde já sabem eliminar os erros e caminhar todo o percurso até conseguirem fazer um primeiro investimento, por exemplo, um investimento saudável. Porque sem saberes disto, este método não vale muito. E foi por isso que eu criei este vídeo aqui, que é o complemento perfeito para este vídeo. É o guia completo para um total iniciante no mundo das finanças, conseguir do zero chegar até ao 100%, ou seja, capaz de fazer o seu primeiro investimento e aplicar tudo o que eu tive a explicar. Como sempre, muito obrigado por assistir, vemos para a semana e tchau!